Boa tarde. Primeiro Escalão recebe hoje uma das figuras mais emblemáticas da história da televisão brasileira. O jornalista, produtor, diretor, professor Álvaro de Moya. Álvaro de Moya participou de vários eventos da história da televisão brasileira. Por exemplo, ele participou da inauguração da TV Tupi em 1950, a inauguração da TV Excelsior em 1960, a inauguração da TV Bandeirantes no final dos anos 60, entre outras atividades que giravam em torno da televisão brasileira. Para conversar com Álvaro de Moya hoje no Primeiro Escalão, temos a presença da jornalista Rebeca Grise, que é repórter e participa ativamente do programa Mauri Júnior na Rede TV. Álvaro de Moya, prazer em recebê-lo. É uma honra tê-lo aqui conosco nos estúdios da OTV, participando do Primeiro Escalão. Gostaríamos de falar com você, primeiramente, antes de falarmos da história da televisão, dos idos dos anos 50, dos anos 60, que você fizesse uma avaliação do status da televisão brasileira hoje. A Rede Globo sempre teve um share altíssimo de 90%. Hoje ela tem um share de 40%, 38%, 35%. Todas essas emissoras passaram por períodos de auge e de queda, de decadência. Tupi, Excelsior, Record. Como é que você avalia esse momento da história da TV Globo e o seu conteúdo? Hoje em dia eu diria que é um dos níveis mais baixos da televisão brasileira. Nós estamos no fundo do poço, a televisão brasileira está num péssimo estado. O que salva um pouco a televisão é a televisão a cabo, ou as novas tecnologias que dão um novo horizonte para as pessoas. Porque a televisão hoje está no estágio lamentável, na minha opinião. E, diferentemente do que você falou, teve períodos em que a televisão teve um progresso ao passar por uma outra televisão. Hoje em dia, as televisões são excessivamente incompetentes incompetentes para enfrentar a TV Globo. Então, quer dizer, a TV Bandeirantes, a Rede TV, o SBT, todas elas são de uma incompetência total. Quer dizer, eu lembro que quando a TV Manchete foi inaugurada, o Vitor Chivita, o dono da editora Abril, o velho Chivita, com quem eu trabalhei no começo da carreira, desenhando as capas do Pato Donald e o Mickey para a editora Abril, e assinando Walt Disney, ele me disse o seguinte: Moya, aquele jeito italiano, Moya, se você está numa corrida de Fórmula 1 e você está atrás do carro que está em primeiro lugar, qual é a primeira coisa que você faz? Sai de trás dele para poder ultrapassar. Então, quer dizer, a Manchete ficou na cola da Globo e quebrou. A TV Record ficou na cola da Globo e não funcionou. O que salva a TV Record é o dízimo, não a TV. Então, as televisões hoje estão no estágio terrível. Então você acredita esse insucesso, entre aspas, das concorrentes da Rede Globo, muito mais a incapacidade de seus diretores e seus gestores do que a competência da Rede Globo hoje, no sentido de manter o patamar de audiência elevado em detrimento das outras? Bom, basta dizer que o público está rejeitando a TV Globo diariamente. Diariamente a audiência da Globo cai. A única coisa que mantém a Globo é aquilo que ela copiou da TV Excelsior, que é ter uma linha horizontal de programação na telenovela. Você derruba esse horário da TV Globo, você derruba a TV Globo. O que é a TV Globo depois da telenovela e antes da telenovela? Nada. Então, quer dizer, as outras televisões não raciocinam e imitam a TV Globo. Não tem mais o que imitar a TV Globo. Você tem que inventar um novo tipo de televisão. Você teve, sem querer, a TV Excelsior, ela inaugurou em 1960, ela sintetizou tudo o que a televisão tinha feito antigamente. E, sem querer, a TV Excelsior inventou a televisão do futuro. A TV Globo é um plágio da TV Excelsior. Ela soube ser mais profissional, mais industrial, quer dizer, tem mais, conseguiu um passo além do que a TV Excelsior fez. Por outro lado, ela se ligou à ditadura militar. Então, quer dizer,
a TV Excelsior foi fechada pela ditadura militar e a TV Globo se pendurou. A TV Excelsior ficou no ar praticamente 10, 12 anos. 10 anos, 10 de 1960 até 1970. E o general do momento era o Médici. Então as pessoas, alguns diretores da TV Excelsior foram ao Médici e disseram: esse grupo é muito forte, tem muito dinheiro, dá para consertar a TV Excelsior com o dinheiro que o grupo ainda tem, mesmo perseguido pela ditadura. Eles viraram as costas, no dia seguinte o Médici mandou tirar a TV Excelsior do ar, lacrar Excelsior. E a TV Globo, então, pegou a experiência da TV Excelsior e, de uma certa forma, engessou a programação. A programação da TV Globo é extremamente engessada. Quer dizer, ela teve o período do Walter Clark, do Boni, daquele pessoal, do Carlito Maia, também, que foi a frase áurea, que tudo conseguiu esse estágio, mas depois que o Boni saiu, a TV Globo está no lixo. Basta dizer que o Boni... Essa fase áurea que você se refere, antes de passar a palavra para a Rebeca, foi a fase em que se criou aquele tripé de telenovelas, a novela das 6, das 7, Jornal Nacional no meio e a novela das 8, que hoje virou novela das 9, e o Fantástico Domingo, que é um esqueleto de programação que permanece no ar até hoje, depois de 20, 30, 40 anos de criação desse modelo de programação de televisão. Não é isso? E quando eu estava lá na Rede Tupi, no fim da TV Tupi, que ela estava terminando, o Walter Vancini me chamou para ser o braço direito dele. Ele disse assim: mãe, o que eu faço para o telejornal dar audiência? Eu falei assim: telejornal só pega em primeiro lugar quando a emissora está em primeiro lugar. Quer dizer, são as duas telenovelas que dão ibope para o telejornal. Porque se essas duas telenovelas não dessem ibope, o telejornal também não dava. Rebeca, por favor. É curioso, primeiro, quero agradecer o convite mais uma vez, Caetano. Prazer é nosso. Uma honra estar ao seu lado, a gente como profissional de televisão, né? É uma verdadeira enciclopédia aqui de conhecimentos e a gente quer absorver o máximo possível nesse período de tempo que a gente tem para bater esse papo. Eu gostaria de saber se, na sua visão, esse monopólio, entre aspas, esse poderio da Rede Globo se deve ao alto nível dos profissionais que trabalham na emissora. Sem dúvida. Ou à fidelização do telespectador. Porque a gente, desde criança, está acostumado, como o Caetano bem disse, a gente assiste a novela das 6, aí o telejornal local, novela das 7, o Jornal Nacional, a novela das 8, Fantástico no domingo, e por aí vai. Então, é a alta qualidade dos profissionais ou essa fidelização que veio desde lá de trás, quando a Globo entrou no ar? Foi o que ele comentou, eu tive a oportunidade de ver as fases da televisão. A TV Tupi, por exemplo, de 1950 até 1960, dominou inteiramente. Eu lembro que naquele período, eles diziam que a TV Tupi era o primeiro lugar de audiência. E eu vi um documento da TV Tupi e falei: não é, a TV Tupi é o segundo lugar de audiência. O primeiro lugar de audiência é a televisão desligada. O número de televisão desligada era muito grande. E foi inclusive isso continua muito grande ainda hoje. Então, esse é que eu ia completar. Que permanece. A Globo também. A Globo é em segundo lugar de audiência, que o primeiro lugar de audiência é o televisor desligado. Então, quer dizer que eu vi quando a TV Tupi entrou em crise e a TV Record pegou o primeiro lugar de audiência. E a TV Record teve o período áureo, aquele período dos festivais. Da família Trapo, dos festivais, quer dizer, que o Paulinho Machado de Carvalho, que era o dono, ele pessoalmente cuidava da televisão Record. Então, ela teve aquele momento de auge da TV Record. Só que, de repente, de um dia para outro, o público rejeitou a família Trapo, tudo que a Record fazia, e migrou para a TV Excelsior, de um dia para o outro. Então, quer dizer que você vê que o público cansa, mas tem que ter uma outra coisa, uma opção dele fazer. Hoje em dia, tudo está esparramado. Tem a TV a cabo, tem os videogames, tem muita mais tecnologia do que naquele tempo. Naquele tempo tinha
só a televisão. Tinha o rádio, tinha quadrinhos, tinha nada mais. E os profissionais do rádio migraram para a televisão. Migraram para a televisão. Então, quer dizer, o que está acontecendo hoje é que a TV Globo é muito ruim. O público está cansado da TV Globo. Há muito tempo que se tivesse uma outra televisão, o público teria migrado para outra televisão, mas a incompetência dos outros. Quer dizer, então a TV Globo, você vê, por exemplo, o Lauro César Muniz, ele faz novela na Globo, é sucesso. Vai para a Record, não vai. Quer dizer, então, quer dizer, quem migra para a TV Record acaba não dando certo também, porque o público está acostumado com aquele sistema da Globo. Então você teria que criar uma coisa diferente para você ter uma transição para uma nova fase da televisão, independente do desenvolvimento tecnológico. Então, quer dizer, o que acontece é que não há cabeças aí. Você vê, por exemplo, o próprio Boni criticou essa porcaria os realities, reality show, Big Brothers da vida. Que eu os formatos importados, que o BBB é bundas, bíceps e boçais. Então, quer dizer, o Boni criticou o filho dele, Boninho, dizendo que aquela era uma porcaria de programa, e se ele ainda fosse diretor da TV Globo, ele não colocaria aquele programa no ar. Então, quer dizer, eu acho que esse tipo de programa que é uma porcaria, uma vergonha, e, por exemplo, eu tinha um Fiat, vendia o Fiat, porque eu não vou contar com o automóvel que patrocina um programa desse na televisão. Então, a televisão está num momento de crise, num momento de fundo de poço. E, infelizmente, não tem nenhuma outra televisão capaz de nenhum outro Boni, nenhum outro Cassiano Gabos Mendes, para de repente dizer, bom, agora precisa fazer isso. Vamos fazer um outro tipo de televisão. Então, não há opção no momento. Se tivesse, teve um momento, por exemplo, que a Bandeirantes, se quisesse, teria tomado o primeiro lugar de audiência. Foi no dia da Diretas Já. Quando a Praça da Sé ficou lotada de gente, todo mundo lá, e a Globo sequer deu uma linha. E a Bandeirantes cobriu ao vivo, que eu estava lá, a Bandeirantes cobriu ao vivo as Diretas Já na Praça da Sé. Amplo espaço. E a Globo que estava pendurada. Extraordinária. E a Globo não mostrou. A Globo estava pendurada no saco da ditadura militar, ela tinha progredido graças à ditadura militar, então ela não deu nenhuma linha no telejornal. No dia seguinte, tornou a ter uma manifestação na Praça da Sé, a Globo foi lá, o povo pegou e virou o ônibus, o carro da TV Globo e botou fogo. Então, quer dizer, aquele era o momento da Bandeirantes pegar o primeiro lugar desse com uma frase. Só que eles foram incompetentes de não aproveitar isso. Entendeu? Então, quer dizer, aquele era o momento que o povo viu que a TV Globo estava mancomunada com a ditadura militar. Então, agora, Moia, não te interrompendo, a Bandeirantes nunca teve um período que tivesse atingido um ápice de audiência. A Tupi teve o seu período áureo, a Record teve o seu período áureo, a Excelsior idem, mas a Bandeirantes sempre se manteve num patamar nem muito lá em cima, nem muito embaixo, até hoje ela permanece com essas características. A despeito de ter tido profissionais extraordinários, Walter Clark, Rubens Furtado, Eduardo Lafon, grandes profissionais, Vanucci, Augusto César Vanucci, grandes profissionais da história da televisão brasileira e que todos passaram pela Rede Globo e migraram para a Bandeirantes. Como é que você explica esse fenômeno? Quando eu trabalhei na TV... E você também passou pela Bandeirantes. Você lançou uma novela que é histórica até hoje, Os Imigrantes do Benedito Barbosa. Isso foi na segunda fase. Na primeira fase, quando eu fui lá para pôr a TV Bandeirantes no ar, porque o João tinha me pedido para eu pôr a televisão dele no ar, naquele momento eu sempre tive muito carinho pelo seu João. Eu estava desde o tempo da Paula Souza, eu frequentava a Rádio Bandeirantes e tal, e ele sempre dizia, quando eu ter na televisão, eu quero que você venha trabalhar comigo e tal, ele é assim. E eu falei para ele naquela época assim, João, para que você quer uma televisão? Você quer uma televisão, primeiro lugar de audiência, você quer uma televisão que dê muito dinheiro para você quer uma televisão de qualidade, que seus amigos deem tapinha nas suas costas e digam, oh, como está boa a sua televisão, o que você quer fazer?
Eu falei, não, o primeiro lugar eu não quero, porque o primeiro lugar aí todo mundo vai me derrubar. Se eu ficar em segundo lugar, para mim tá bom. Entendeu? Então, quer dizer, na verdade, o João nunca desejou o primeiro lugar dele. Ele estava muito contente com a Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes em 1960. Essa sim foi líder absoluto de audiência, primeiríssimo lugar. Era um fenômeno e ele tinha um medo de acontecer com a Rádio Bandeirantes a mesma coisa que aconteceu com a TV Tupi. Quer dizer, quando a TV Tupi teve sucesso, a Rádio Tupi acabou. Então, quer dizer, o pessoal todo da Rádio Tupi migrou para a TV Tupi e a TV Tupi acabou. A Record a mesma coisa, quer dizer, a TV Record fez um grande sucesso, a Rádio Record não era mais o que ela era naquele tempo. A Excelsior teve a sorte de ser uma empresa industrial e que não tinha rádio. Então, quer dizer, a Excelsior era só televisão, então a Excelsior sozinha teve. Mas, se você tem uma emissora de rádio e põe a televisão, e essa televisão pega o primeiro lugar, a rádio tá perdida. E ele tinha medo da TV Bandeirantes derrubar a sua própria emissora, que era a galinha de ovos de ouro da Bandeirantes, que é até hoje. A Rádio Bandeirantes é uma rádio excepcional. Teve momentos aqui que a rádio ocupava um espaço muito melhor do que fazia um serviço para o rádio ouvinte muito melhor do que a televisão estava fazendo em relação aos telespectadores. Quer dizer, uma emissora que fica falando do trânsito de São Paulo, quer dizer, é um trabalho excepcional, que a rádio, o cara liga na rádio e fica sabendo como ele pode se movimentar na cidade de São Paulo. Então, quer dizer, esse tipo de possibilidade que a rádio aproveitou durante a crise da televisão, não poderia acontecer se ele investisse só na televisão. O Álvaro, queria aproveitar e mostrar. O Álvaro de Moya lançou em 2009, 2010 esse livro sobre a TV Excelsior, Ascensão, Apogeu e Queda do maior sucesso da televisão brasileira, que você considera como sendo o embrião da própria TV Globo, porque a TV Excelsior foi a primeira emissora a colocar uma telenovela no ar. Perfeito, Moya? Perfeito. Além disso... Não é? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, em linhas gerais, o que representou a TV Excelsior dentro da indústria da televisão brasileira e qual é o legado que ela deixou para a televisão que se faz hoje no Brasil. A TV Excelsior teve diversas coisas. Ela tem, por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe. Ela criou uma linha horizontal. Quer dizer, quando ela começou a trabalhar com a telenovela horizontal, quando eu fiz a telejornal horizontal, quando eu fiz um programa humorístico com o Mazzaropi, também numa linha horizontal, a TV Excelsior marcou um tipo de fidelidade do ouvinte, de saber que todo dia, naquele horário, existia um tipo de programa que ele acompanhava. O Edson Leite trouxe a ideia da Argentina, daqueles bonequinhos, então ele criou a televisão vertical. Então, quer dizer, aqueles bonequinhos que o Boni fez a musiquinha e o Laerte fez os desenhos, criou então a programação vertical, ou seja, anuncia o programa seguinte, ela está sempre fazendo um degrau. Então aí formou um xadrez em que o espectador ficava preso para ver o programa seguinte e também... Uma estratégia de fidelização, né? Então a Excelsior fez a grade de televisão. Todo mundo, a TV Cultura, a TV Bandeirantes, fala em grade, nenhum deles tem grade. Porque você pergunta para o espectador que dia que passa tal programa do SBT, ele não sabe. Então, quer dizer, essa imagem que nós estamos vendo é o Sidney Pike, que é da CNN, daquela rede de televisão. Nós estamos no consulado americano fazendo... Sou eu daquele... Quando era menininho, era diferente do que eu sou hoje. E outro é meu primo, Sidney Pike, que era o vice-presidente da CNN. Nós estamos está em pé. Que está em pé, fingindo que tem o mapa do Brasil. O americano só conhece o mapa dos Estados Unidos. E nós fizemos um intercâmbio de programas entre a TV Excelsior e a TV americana. Então, fechando a sua Olha lá, uma grade.
uma amostra de grade então, de você vê a programação. Menina do Veneno Moça, aí entra a telenovela, aí Sangue entra... do Meu Sangue foi um dos grandes sucessos do Vicente Sesso. É isso mesmo, exatamente. Não é? E a Menina do Veneno Azul, acho que foi do Dionísio Azevedo. Vidas e conflito. E esse foi um dos motivos também da Excelsior ser derrubada, porque o governo acusou a TV Excelsior de ter feito o dono da TV Excelsior, injustamente, que era um grande empresário brasileiro. Qual era o nome dele? Não, o Simonsen, o Mário Wallace Simonsen. Ele dominava o café no Brasil. Quando o Brasil entrava em crise com a geada, o governo brasileiro sempre foi incompetente, não é um mérito da Dilma, quer dizer, todos sempre foram incompetentes para dirigir o país, então eles entregavam para o Mário Simonsen consertar o problema do café. E o que ele fazia? Ele pegava, o Ciro Del Nero, eu, o Jô Soares e o Manuel Carlos. Então, o governo entregava o problema do café para o Mário Henrique Simonsen, o que ele fazia? Ele comprava todo o estoque do café, então salvava os cafeicultores e armazenava. Então, os brasileiros não sabiam que existia uma coisa que se chamava Bolsa de Nova York. Então, de repente, quando vinha geada e o café não existia, o café aumentava de preço, porque o maior produtor de café do mundo estava em crise e não tinha café. Então, aumentava de preço. Ele pegava e vendia o café que ele tinha comprado e tinha lucro. Ou seja, ele fazia o que o governo brasileiro devia ter feito e o governo brasileiro não sabia fazer. Ele, como capitalista moderno, sabia como fazer. E eles, então, acusaram ele de, graças ao dinheiro que o governo brasileiro não sabia ganhar, colocou, nós também estamos na Excelsior, porque ele tinha dinheiro para contratar esses artistas todos. Ou seja, ele era um capitalista que sabia ganhar dinheiro e sabia investir dinheiro. E a ditadura militar, então, perseguiu ele, principalmente por causa de um detalhe. Quando o Jânio Quadros renunciou, o Jango Goulart estava na China comunista. Então, o exército falou, se o Jango Goulart vier para o Brasil para ficar no lugar do presidente, no lugar do Jânio Quadros, nós prendemos ele. Quer dizer, aquela ideia democrática que o exército sempre teve, né? Então, Ideia democrática? aí o Mário Henrique Simonsen, que era dono da Panair do Brasil, mandou o avião da Panair do Brasil na China, pegou o Jango Goulart, levou ele para Paris, hospedou ele no apartamento dele na Avenida Foch, em Paris, que é uma daquelas avenidas que dá para o Arco do Triunfo, e deixou ele lá e o avião esperando para quando ele podia voltar para o Brasil. Nesse ínterim, o Congresso, para evitar um golpe, colocou o Tancredo Neves como ministro. Então, o presidencialismo perdeu a força. Quem mandava era o primeiro-ministro. Então, o Simonsen trouxe o Jango Goulart para o Brasil. Quando o povo não gostou do trabalho do Congresso e pediu a volta do presidente, o Jango Goulart assumiu a força, aí os militares começaram a tentar dar golpes o tempo inteiro. No meu livro, Glória de Excelsior, tem um professor de Brasília que faz um levantamento das primeiras tentativas de golpe, desde o Café Filho até o sucesso do golpe de 1964. Então, já mostra que o tempo inteirinho o exército e esses direitistas, esse pessoal de direita, estava tentando dar um golpe militar no Brasil e acabaram dando certo no golpe militar. E a Panair do Brasil foi fechada pela ditadura militar. Tudo que o Simonsen tinha, o governo tomou conta e roubou o dinheiro dele e colocou ele para não poder fazer mais nada. E esse grupo, então, dos militares destruíram a TV Excelsior e apoiaram a TV Globo em 1965. Então aí o grupo da Excelsior se desmantelou. Né? Mudando um pouco de assunto, a Rebeca, eu vou pesquisando muito o seu outro lado, que foge um pouquinho da sua carreira profissional na televisão e no cinema, entrando pela vertente da história em quadrinhos. Rebeca, por favor. Quero saber como surgiu essa paixão pelos quadrinhos, né? Hoje em dia, né, em épocas de soluções tecnológicas e internet e aplicativos, né? O quadrinho ainda resiste, né? Apesar de toda essa parafernália tecnológica,
o quadrinho ainda é muito charmoso, ainda é muito valorizado, né? Quero saber como começou essa sua paixão pela história em quadrinhos. Bom, quando eu era muito pequeno, o meu irmão mais velho comprou um álbum, Flash Gordon no Planeta Mongo, desenhado pelo Alex Raymond. E ele ia para a escola, eu entrava no quarto dele escondido, abria aquilo e ficava copiando aqueles desenhos. E depois eu fechava e punha na mesma posição que ele tinha deixado, para quando ele voltava da escola não ver. Você mexeu. Um dia ele veio com um amigo e falou assim, meu irmãozinho desenha bem, quer ver? Mostra o desenho que você faz para ele. Quer dizer, aí eu vi que ele sabia que eu desenhava. Só que aquilo ficou na minha cabeça. Meu irmão, que eu admirava, mais velho do que eu, dizia que eu desenhava bem, então eu vou ser um desenhista que nem o Alex Raymond. E pus na cabeça que eu ia ser desenhista de história em quadrinho. Aí aconteceu um fenômeno. Eu vi que para você fazer história em quadrinhos, você também tinha que saber escrever. Então eu comecei a ler literatura, eu li tudo de literatura. Robert Louis Stevenson, Jack London, Shakespeare, Freud, li tudo. Mas também eu reparava que o quadrinho parecia cinema. Então ia ver filme do John Ford, do Lubitsch, do Orson Welles, ia muito ao cinema. Então eu reparava que o quadrinho tinha a ver com literatura e tinha a ver com o cinema, mas que era uma linguagem própria. Não existiam teorias de comunicação naquela época. Mas a minha turma já sabia que o quadrinho tinha uma linguagem própria. Então nós éramos muito moleques, e eu era o mais caçula da turma, era o mais atrevido. Eu falei, vamos escrever para os americanos e pedir para eles mandarem os originais aqui, para a gente ver como é que tamanho eles fazem, como é que se é a pinta. Aí eu falei assim, eu vou escrever para eles, vou dizer que nós vamos fazer uma exposição para eles mandarem os originais. E um deles, que eu não me lembro qual foi, falou assim, a primeira vez que pede um desenho meu para pendurar numa parede de uma exposição. Puxa, então nós somos os primeiros no mundo a fazer uma exposição de história em quadrinhos. E em 1951, pela primeira vez no mundo, 10 anos antes que os europeus, nós fizemos uma exposição de quadrinhos. Hoje em dia, com as enciclopédias dos Estados Unidos, da França, da Itália, da Espanha, todos eles dizem que o Brasil foi o primeiro país no mundo a fazer uma exposição de quadrinhos. E quando os europeus começaram a falar dos quadrinhos, eles os chamaram. Então o Maurício de Souza, o Jaime Cortez, o Henrique Lipski, toda a turma começamos a ir para a Europa e apresentar os nossos trabalhos. E todos eles falavam assim. Em Nova York, por exemplo, teve um evento, os franceses estavam todos em torno do Milton Kennedy, que é um dos maiores desenhistas do mundo, fazia o Terras Piratas, Steve Canyon, quer dizer, e foi mestre do Hugo Pratt, uma série de coisas. Eles estavam todos em torno do Milton Kennedy, e o Milton Kennedy falou assim, olha, muitos anos antes de vocês, europeus, falarem essas coisas, esse brasileiro, e apontou eu que estava na turma... Esse brasileiro era você. Apontou para mim, esse brasileiro esteve aqui, já falava tudo isso que vocês falam agora. Aí ele falou, les Français são terríveis. Então, quer dizer, o reconhecimento dos americanos foi que os europeus nem sabiam que nós tínhamos feito uma exposição aqui no Brasil. Só depois que eles ficaram sabendo, então eles começaram a verificar. Aí eu comecei a trabalhar em quadrinhos, mas... Você começou a trabalhar na editora Abril, né, Moira? Eu fazia as capas do Pato Donald e do Mickey, que imitava o estilo do Walt Disney, né? Quer dizer, depois ele me deu, o Walt Disney me deu o original dele autografado por ele. Quer dizer, eu que era um dos milhões de desenhistas do mundo que assinavam o Walt Disney, e ele deu uma assinatura dele e o Walt Disney para mim. Eu falei assim, se eu soubesse que ele assinava cheque desse jeito... Aí então, desde que o Walter Jorge Darcy me indicou para trabalhar no jornal O Tempo, em julho de 1950, eu comecei a ser jornalista, escrever também para o jornal e desenhar para o jornal. E quando então, em 18 de setembro, a TV Tupi foi inaugurar, o próprio Walter Jorge Darcy me indicou para fazer letreiros do show de inauguração. Da TV Tupi. Da TV Tupi, 18 de setembro. E o tempo inteiro o Cassiano Gomes Mendes, todos eles diziam, vem trabalhar aqui na televisão, todos eles insistindo. Diziam, não, tem o meu amigo o Silas Romberg, é melhor que eu, vamos contratar ele. Sua carreira e o Silas Romberg tá. Aí chegou um ponto que o Costa Lima, que era o diretor da TV Tupi, foi
chamado pelo Vitor Costa para fazer uma televisão que seria a TV Paulista Canal 5, que hoje é a TV Globo. Então eu fui trabalhar como braço direito do Costa Lima. E como eu gostava muito de cinema, eu fiquei responsável pelo teleteatro. O Walter Jorge Dersi faz o TV de Vanguarda na TV Tupi desde 1952, que na minha opinião a televisão brasileira, quer dizer, aquilo que eu falei de grade e de Excelsior era uma coisa. Agora, a linguagem brasileira de televisão nasceu no TV de Vanguarda, que o Cassiano, na TV Tupi, o Cassiano Gabos Mendes, o Dionísio Azevedo, Lima Duarte, o Walter Jorge Dersi, todos eles fizeram então um teleteatro em que eles inventaram, como eles não tinham recurso nenhum, eles inventaram a televisão brasileira. Quando eu fui contratar o Gil Maria Volonté, aquele grande diretor, ator do cinema italiano, que fazia grandes filmes e tal, eu contratei ele para a abertura da novela Os Imigrantes. E ele virou para o advogado dele e falou assim, faz um preço bem baratinho que eu quero aprender como é que vocês fazem. Eu falei, você está brincando? Vocês têm Fellini, tem o Michelangelo Antonioni, tem o Luchino Visconti, tem o Hélio Petri, que é seu amigo, e vem falar de telenovela brasileira. Eu disse, não, nós aqui só gravamos imagem, depois a gente dubla. Vocês já fazem direto imagem. Quero ver como é que vocês conseguem fazer sem perder a qualidade. Então você vê, isso aí nasceu da televisão ao vivo, do TV Tupi. Isso é importante, A TV Tupi né? foi inaugurada em 1950 e transmitiu, fazia suas transmissões ao vivo, fez até isso durante 1962, muitos anos, e tudo funcionava. Quer dizer, a tudo televisão corria bem, não tinha problema nenhum. 12 anos, né, Moia? A televisão era preto e branco, era uma televisão local, a televisão de São Paulo era uma, a televisão do Rio era outra, a televisão de Nova York era uma, a televisão de Hollywood era outra, a televisão de Paris era outra. Não existia rede Não nacional. não existia televisão a cor, não existia videotape, não existia nada. Era como se fosse um teleteatro, um teatro que você fazia ao vivo e que aquelas 100 quilômetros em torno da televisão o público assistia. Então não existia nada, você tinha que inventar. E o Cassiano, o pessoal da TV Vanguarda, eles inventaram a linguagem da televisão. Hoje, se a TV Globo vende novela para o mundo inteiro, é graças a esse grupo. Eles é que fizeram a linguagem brasileira da televisão que espanta os estrangeiros. Era ao vivo, não era? A televisão era novela ao vivo. Fazia-se novela ao vivo. Ao vivo. O jornalismo era gravado em fita, né? Cinema era de filme. Era filme. Era uma Bell Howell pequenininha de 16mm que o cara dava corda e filmava, entendeu? Imagina. Então esse era o único visual que o telejornal tinha, além do apresentador que ficava na frente das câmeras. Então, quer dizer, era uma dificuldade enorme, o que fazia com que as pessoas, esses que eu acabei de citar no TV de Vanguarda, inventarem e começaram a fazer soluções, mas todos eles gostavam de cinema. Eu lembro que, por exemplo, o Dersi, falávamos assim, então você fala assim, o pecado mora ao lado, você lembra do vento levantando a saia da Marilyn. Psicose, você lembra das facadas do banheiro, você fala... dançando na chuva, é o Gene Kelly dançando. Então, quer dizer, o cinema... Spartacus, você se lembra do... I am Spartacus, Spartacus. Então, quer dizer, o cinema faz uma grande cena que você lembra do filme. Então, o Dersi e eu, quando nós fazíamos teleteatro, a gente disse, vamos fazer aqui uma demagogia aqui, então, que nem o Hitchcock fez naquele filme, então, para ver se a gente marca na cabeça do espectador. E acontecia o seguinte, a televisão era ao vivo, e o público de São Paulo, que estava acostumado a ir no TBC e visitar o Paulo Altran nos bastidores, falando parabéns, interpretação e tal, o que ele fazia? Ele ligava para a TV Tupi e disse assim, eu quero falar com o Lima Duarte. E o Lima Duarte atendia o telefone e dizia, parabéns, sua interpretação da ódio e tal. Então, quer dizer, o público que assistia a televisão se comportava como o público de teatro. Então, quer dizer, o público que acompanhava a música se comportava como um espectador do Teatro Municipal que ia ver concerto. Então, quer dizer, o público de televisão, que era o aparelho de televisão era muito caro e impossível, só uma classe muito alta que possuía. E quem não tinha televisão era televizinho, ia no vizinho para fazer. Então, quando eles inventaram o down payment, né, que é o cinema de Hollywood levantou esse problema do endividamento da pessoa, da divisão de você poder comprar um bem parcelado, que seria um automóvel, que seria
o televisor, a geladeira, tudo. Então, quer dizer, aí trouxe uma ascensão de uma classe que passou a ser o pessoal que via televisão. E o público brasileiro, desde o primeiro momento, teve uma identificação muito grande com a televisão. Então, quer dizer, qual é? Por favor, conclua. Maior do que a música popular brasileira, maior do que o futebol, maior do que o cinema, do que a música popular, a televisão brasileira teve uma resposta de público muito grande. No mundo inteiro você não vê um público tão viciado em ver televisão como o Brasil. Então, quer dizer, isso fez com que a televisão brasileira tivesse... É considerada uma das melhores do mundo, a TV brasileira. Você vê. Recentemente saiu uma notícia que a melhor televisão do mundo é a BBC. A segunda melhor televisão do mundo é a TV Cultura de São Paulo. A TV Globo está, parece que, em quarto lugar. Então, quer dizer, o Brasil, em termos de televisão, é um fenômeno. Até há pouco tempo o Brasil era um país do futebol, depois de 7-1, de 3-0, agora acabou isso. E o surgimento da TV a cabo, que cresce em progressão geométrica hoje, são 19 milhões de assinantes hoje no Brasil. Como é que você vê estabelecer um cotejo com a TV aberta? Qual é o futuro da TV aberta em relação à TV a cabo, à TV fechada? Como é que você avalia esse momento? Por exemplo, a TV a cabo, eu costumo fazer zap, fico correndo, todos os canais assim, correndo, e vendo assim. Então eu vejo alguns programas, por exemplo, na Arte 1, que a TV Bandeirantes lançou, que é uma ideia ótima, é muito boa. Foi uma grande sacada da TV Bandeirantes ter o Arte 1. Eu lembro que, por exemplo, esse americano que apareceu na televisão, nós tivemos uma reunião com a Bandeirantes, e a Bandeirantes tinha um canal a cabo e não sabia direito o que fazer. Tinha pensado em fazer uma televisão de dança, de balé, não sei o que mais, e acabaram decidindo por Arte 1, que é o canal Curta também, é muito bom, que não sei de quem é, mas é um canal também que tem coisas ótimas. Agora, naqueles canais NetGeo, THL, então eles também têm coisas ótimas. Mas e sobre a TV aberta? Você então, acha que a TV por assinatura vai ganhar cada vez mais público em detrimento do público que assiste a TV acho que a TV a cabo vai se popularizar e vai piorar a qualidade, porque eles vão sentir que precisam pegar um público mais alto. Assim como a televisão aberta baixou o nível, e depois principalmente que a classe D e C tiveram uma ascensão social. Então você vê, por exemplo, essas pessoas que tinham uma classe social despossuída, passou a ter uma possibilidade melhor, eles não estão botando o filho numa melhor escola, não são assinantes da Folha de São Paulo nem da Veja, eles não vão a teatro, eles não vão ao cinema, eles não procuram, eles só vão viajar em cruzeiro ou passear de avião. Então, quer dizer, tudo bem, ela veio do Nordeste, ficou empregada aqui, fez uma ascensão social, mas ela precisava também aprender que São Paulo não é só isso. São Paulo é uma das cidades que tem uma atividade cultural mais incrível do mundo. Eu acho que São Paulo tem uma atividade cultural mais ampla do que Paris e do que Nova York. A que você acredita, então, essa crise de criatividade na TV brasileira? Não só a TV Globo, como vários outros exemplos aí que a gente já conversou a respeito. Por que essa crise? Já que nós temos E que redunda em queda de qualidade. Nós já temos uma faixa da população que antigamente não consumia TV e hoje, sim, pode adquirir um televisor de boa qualidade, uma TV grande, bonita, de plástico, de LCD, de LED. Nós temos hoje profissionais que são, teoricamente, né, formados em televisão, né, no negócio da televisão. Por que essa crise criativa na TV brasileira? Você acha que se deve a quê essa crise? Eu acho que são dois aspectos. Primeiro, o público prefere status quo. Por exemplo, esse menino que acabou de fazer a novela do Benedito Rui Barbosa, que a Globo acabou de fazer a novela lá. Deu um pedacinho de chão? Deu um pedacinho de chão. É uma novela típica do Benedito Rui Barbosa, passada no interior de São Paulo. Então, quer dizer, se fosse um diretor comum,
faria exatamente o interior de São Paulo, de maneira que a pessoa lembre das origens das grandes cidades, que são as pessoas do campo que vêm para a grande cidade. Então, em vez de fazer isso, esse menino aí, que é muito criativo, que é cria do Walter Avancini, pegou uma linguagem da TV Cultura, dos programas infantis da cultura, ou o Tim Burton, e tentou fazer uma novela diferente. A Globo pegou imediatamente e encurtou a novela. Porque não funcionou. Não sei se funcionou ou não funcionou, mas que a Globo não gostou disso, eu tenho certeza que ele não gostou. Então, as pessoas não gostam de novidade. Aí tem um outro aspecto que é difícil de explicar. É o seguinte... Tem a ver com o aspecto comercial também? Eu acho que tem a ver com o aspecto pessoal. A pessoa diz assim, e se dá certo? Nós estamos ferrados, porque nós estamos fazendo só arroz com feijão. Então as pessoas têm e de medo repente do o cara novo. fez o caviar aí, todo mundo gostou. Tem medo do novo. Então, quer dizer, eles têm medo de alguém que faz certo. Isso aconteceu com Orson Welles em Hollywood, no Cidadão Kane, acontece na pintura, acontece no mundo inteiro, não é um problema brasileiro. Mas a mediocridade sempre vence. É confortável ser medíocre. A zona de conforto, né? Você não quer mexer na zona de conforto do sucesso tradicional. O Scott Fitzgerald escreveu um livro chamado Suave à Noite. E o grande psiquiatra, que seria, digamos, o Freud, pega o discípulo dele e o discípulo se apaixona pela Jennifer Jones, que é doente mental. E ele fala uma coisa importante para o psiquiatra: cuidado com o poder dos fracos. Ele sabia que a moça doente ia destruir um grande psiquiatra no futuro. Então, quer dizer, eu sempre fui amigo do Paulinho Machado de Carvalho, do Rolinho Simas e do João Sado e tudo. Sempre quem puxou meu tapete não foram eles. Sempre foi um michuruco lá que puxou meu tapete, que puxou o tapete do Walter Jorge, que puxa o tapete do Walter Avancini. O Avancini, por exemplo, saía da TV Globo, tentava a Bandeirantes, tentava a Tupi, aí não dava certo e o Boni chamava ele de volta, porque ele era o peixinho do Boni. O pessoal da Globo fazia reunião, dizia assim, não traz esse cara de volta. Porque o Avancini era um obcecado. Então, quer dizer, ele era... Pela perfeição, né? Ele era meu amigo, mas era difícil trabalhar com ele, porque ele era doente. Ele ficava... Ele só pensava... Positivo. Ele dizia assim, Boia, você é homem de cinema, de quadrinho e tal, eu sou só televisão. Para mim é televisão, cinema no quadrinho, né? É televisão. Então ele era obcecado por televisão. Eu lembro, por exemplo, que quando ele estava na TV Tupi, eu comprei um filme um documentário que era uma homenagem ao Alfred Hitchcock. Então eu estava lá, a Ingrid Bergman, o Gregory Peck, o James Stewart, todos os caras que trabalharam com Hitchcock e que foram dar um testemunho. E vai o Anthony Perkins. E o Anthony Perkins entra e diz o seguinte: eu quase enlouqueci fazendo Psicose, o Norman Bates, porque aí eu estava enlouquecendo também. E aí ele assim, ele imitava o Alfred Hitchcock. O Hitchcock chega para mim e diz assim, don't worry, Tony, it's only a movie. Então quando a Avancini ficava em cima do Ciro Del Nero, do Júlio Medalha, de mim, da nossa turma e tal, eu falei assim, don't worry, Avancini, it's only television. Pois é um modelo de criação que raramente a gente vai ver acontecer novamente, né? Exatamente. Por exemplo... Agora, e esses programas... Deixa eu só concluir isso que ela falou que é importante. Nunca mais me deram uma televisão para dirigir como a TV Excelsior. Todas as outras vezes que me deram televisão, era tudo assim, de jeito nenhum, não me deixavam fazer absolutamente nada. Então, quer dizer, existe um problema de diferença. Quer dizer, se você chega e faz o Orson Welles, todo mundo, Hollywood inteirinha bota ele para fora.
Por quê? Porque ninguém é capaz de fazer um filme que nem Cidadão Kane. Nunca mais alguém conseguiu fazer um filme que nem Cidadão. Então, manda ele embora para a Europa, ele que vai lá, que ele é artista, ele vai lá. Aqui ele tem que fazer indústria. Então, quer dizer, se você vai para a televisão e tenta fazer de novo uma revolução como a TV Celso, todo mundo fica com medo, porque depois... E aí, o que a gente vai fazer? De repente dá certo. Agora, tem uma coisa que sempre deu certo na televisão brasileira e continua dando certo, Moia, que é o programa de auditório. Faustão, Gugu, Silvio Santos. É uma receita. Como é que você vê esse tipo de conteúdo que deu certo desde os idos de 1950 e permanece até hoje, com altos índices de audiência? Mas espera aí, que nomes que você falou? Silvio Santos, Fausto Silva, Gugu Liberato, Raul Gil. São programas que dão certo. Guardadas as proporções de cada canal, com a sua audiência cativa, fiel, a Record tem seu nível e seu patamar tradicional. Você não falou o nome mais importante aí. Groucho Marx. Se fosse o Groucho Marx fazendo um programa de auditório, como ele fazia nos Estados Unidos, aí era esse nível. Mas esses nomes que você me falou... Mas é uma receita, mas como é que... Por isso que eu peço a sua por que dá certo? Você faz. Né? Por que esse tipo de programa dá certo? Porque não tem mais o Ari Barroso que pudesse fazer esse tipo de programa. O Ari Barroso, Vicente Leporassi, esses caras é que poderiam fazer um tipo de programa popular, como aquele diretor da BBC de Londres falou para nós da TV Cultura. Nós da BBC tentamos fazer um programa bom, popular. E um programa popular, bom. Outro tipo de programa então, que aqui eles fazem popularesco, não é popular, é popularesco. Os diretores de programação das grandes redes de televisão, por exemplo, dizem que música não dá mais audiência em televisão. Tanto que os programas musicais, os grandes sucessos da música popular brasileira, nas emissoras abertas não vão mais ao ar, não são mais programados, não existem mais. Por quê? Porque eles têm só uma cantora. Antigamente o Brasil tinha diversas cantoras. Hoje em dia tem só uma cantora, Ivete Sangalo. Ele só põe Ivete Sangalo no ar, as agências de publicidade só fazem comercial com a Ivete Sangalo, ninguém põe alguém para ver um outro tipo de coisa. Você já viu alguma outra cantora além de Ivete Sangalo? Eu Roberto Carlos uma vez por ano. Não é? Agora, já que você falou sobre anunciantes, sobre agências de publicidade, as agências de publicidade, elas estão abertas, na sua opinião, a esse novo, de repente, se esse potencial criativo da TV brasileira, ele viesse à tona, você acredita que as agências, os grandes anunciantes, iriam junto nessa onda, bancando essas grandes novidades? Complementando a pergunta da Rebeca, a Rede Globo mantém o seu filão publicitário. Ela faturava X quando dava 90% de share. Hoje ela dá 38% de share e continua faturando o mesmo X. Há um fenômeno inexplicável, hein, Moia? Como é que você avalia? Também aí eu acompanhei a televisão ao vivo. E naquele início da televisão, as agências de publicidade tinham uma presença importante na televisão. Os patrocinadores também tinham uma presença importante na televisão. Não sei se vocês sabem, mas o português que era o dono da Pneumac, ele sentava no auditório e ficava assistindo O Céu é o Limite. Ele, enquanto anunciante. O anunciante sentava no auditório e ficava assistindo, porque ele gostava do programa. E às vezes acontecia qualquer coisa e o Aurélio Campos perguntava para ele. E ele chamava o Túlio de Lemos. Assim, Aurélio Campos era o apresentador de O Céu é o Limite. Então quer dizer que o patrocinador vivia o programa, ele participava do programa. Então eu vi, por exemplo, diversas vezes os publicitários preocupados com o aspecto educacional da televisão em seu princípio. Por exemplo, a TV Tupi pegou uma agência de publicidade que fez "Já é hora de dormir".
Não espere Então, quer mamãe dizer, chamar. a minha filhinha, quando tocava essa musiquinha, ela já corria a escada para cima para ir. A minha geração ainda pegou esse. Então, esse hoje em anúncio. dia, quer dizer, os pais não têm esse domínio sobre a criança, a televisão não tem, os patrocinadores não têm, quer dizer, então houve uma piora nesse ponto. Eu, naquele processo da TV Cultura, eu falei assim, nós deveríamos trazer de novo o pessoal de publicidade, o Washington Oliveto, o Roberto Duailib, o Nissan Guanais, todos eles, para participar da televisão, porque eu tenho certeza que eles estão sentidos de ver que a televisão está muito ruim. Então, quando eu passava para os meus alunos da USP os comerciais antigos que o Roberto Duailib me emprestava, os alunos riam. Se vocês estão rindo, vocês estão rindo da forma. Vocês não estão reparando no conteúdo, Sem porque dúvida. eles estão preocupados com o conteúdo. Quer dizer, quando eles fazem um comercial, eles botam o sujeito escovando os dentes verticalmente. Quando eles colocam um colírio para pingar, diz assim, se você pinga com o olho aberto, o olho joga fora o colírio. Então você tem que fechar o olho, pinga e depois você abre o olho. Então, quer dizer, os publicitários sabiam que a televisão tinha um sentido educacional. Então, quer dizer, as agências de publicidade participavam. Seria, por exemplo, como hoje, se fosse o comercial feito pelas agências de publicidade antigamente, eles mostravam a cerveja e diziam assim, cerveja tem menos teor alcoólico do que a pinga. Então, quer dizer, na União Soviética, com aquele bruta frio, o pessoal toma vodka. Sim. O governo, então, começou a baratear o custo do vinho para incentivar a população a tomar vinho e não vodka. Então, quer dizer, hoje a televisão brasileira faria um tipo de publicidade de cerveja diferente do que ela está fazendo hoje. Porque ela aliar a publicidade à prestação de serviço, Isso. que é o papel fundamental de uma concessão pública, que é uma TV. Então, assim, não precisa comercial de cerveja ficar mostrando loiras e praia e bundas, esse tipo de coisa. Quer dizer, você pode fazer um tipo de comercial diferente. Então, eu tenho certeza que quando nós, na TV Cultura, colocamos a parte comercial também na TV Cultura, dizer assim, por que o dinheiro vai todo para a TV Globo? Pega uma parte desse dinheiro e põe aqui na TV, na TV Cultura. Em forma de apoio cultural. E a Casas Bahia falou, bom, então entra uma nota. Todo o dinheiro da Casas Bahia nós vamos recuperar todo o patrimônio da TV Cultura. Então disse assim, vocês preferem que a Casa Bahia anuncie só na Globo e o dinheiro vai para a Globo, ou vocês querem que uma parte da Casa Bahia que teve a consciência de dizer assim, vamos pôr dinheiro na TV Cultura, mesmo aqueles comerciais péssimos que a Casa Bahia faz, mas na TV Cultura, o dinheiro vai para a TV Cultura e a TV Cultura recuperou toda a sua parte, todo o seu acervo. Então, quer dizer, isso aí foi uma maneira de trazer, a nossa ideia era trazer o Duailib, o Washington Oliveto, todos eles, também para a televisão, e eles participarem, eles fazerem parte de discussões, que programa nós poderíamos fazer agora que vocês pudessem pôr dinheiro. Eu me lembro que nós fizemos um programa na TV Celso, que era assim, um laboratório estava interessado em fazer a história da medicina. Então nós pegamos o Ziembinski para dirigir, o Walter Jorge Durst para escrever e o Sérgio Cardoso para interpretar. Então nós fizemos uma obra de arte. O primeiro programa piloto. Nós sentamos com o laboratório assim e eles viram o programa, e um programa excepcional. Aí o patrocinador fala assim, puxa vida, por que a televisão não faz mais programas assim? Aí eu falei assim, porque não tem patrocinador. Aí o Saulo Ramos, que era o diretor comercial, bom, eles botaram a bola na marca do pênalti, você vai lá e chutou, só tem que patrocinar. E aí eu já me Barcelo assim, a gente pode fazer o seguinte, a gente pega esses videotapes, manda para Hollywood faz um telecine e você fica uma coleção de filmes que vocês podem distribuir para as universidades, para a escola de medicina e tudo mais e tal. Então já fica todo esse material. Então, quer dizer, além disso, nós estamos fazendo um trabalho em benefício
do estudo da medicina. Então, quer dizer, a televisão tinha uma preocupação. Infelizmente, quer dizer, a Globo pensa que mudando o cenário resolve o programa. Não é isso. É o conteúdo. Você tem que mudar o conteúdo da TV Globo. A TV Globo está sem conteúdo. Felizmente, ela tirou Renata Aragão e a Xuxa do ar, mas agora... Muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Eu falo demais. Muito, não, você fala, mas a tua fala tem consistência e tem conteúdo. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Foi uma grande aula sobre a história da televisão brasileira. Agradeço muito a sua presença. Rebeca, muito obrigado pela sua presença e colaboração. Eu que agradeço. Primeiro Escalão volta na próxima terça-feira, ao vivo, às 16 horas. Até lá. Obrigado. Estouramos o horário.